Meus irmãos, a paz do Senhor. Com muita alegria estamos mais uma vez no programa A Bíblia e a Família. Esse programa da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja tem o propósito de ser semelhante a Cristo e você é o nosso convidado para estar conosco até o final deste programa. Eu quero te convidar para você, junto com sua família, nós iniciarmos este programa fazendo uma oração. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós estamos diante do Senhor nessa programação e com certeza o Senhor marcou este momento para nos instruir, para nos dar a direção, ó Deus, para abençoar a minha família e a família deste irmão, desta irmã que nos acompanha nesta programação. Fique conosco, toma frente, toma direção e glorifica o Teu nome, ó Deus, pela edificação destas famílias neste momento. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos neste programa, A Bíblia e a Família, um programa que tem esse objetivo de trazer edificação para a nossa família. E nesta noite nós iremos trabalhar um tema que é muito atual, um tema que precisa sim ser muitas das vezes discutido para entendermos e de fato termos ter um relacionamento de excelência. O tema para esta noite é relacionamento entre pais e filhos. E queremos que esse relacionamento esteja numa excelência que agrade a Deus e glorifique o nome do Senhor. Nós estamos trabalhando o livro da doutora Giovanetti, que é Família Integrada. Então nós estamos abordando assuntos sobre este livro, trazendo ao conhecimento dos nossos irmãos para a sua família, tá bom? E para essa noite nós temos mais uma vez um convidado especial, um casal especial, já faz parte deste programa. Está conosco o evangelista Ronaldo Costa e a sua muito digna esposa, a irmã Estela Costa. Evangelista Ronaldo Costa, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, presbítero Josimar, é um prazer sempre estar aqui. E nós, mais uma vez, esperamos que nessa noite possamos contribuir para a edificação de todos aqueles que vão acompanhar essa programação, em nome de Jesus. Irmã Estela Costa, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação para nós, poder estar juntos, que na verdade, num momento como esse, a gente acaba aprendendo tanto, uns com os outros, e poder compartilhar a palavra de Deus é maravilhoso, Então, para nós é uma satisfação. Glória a Jesus. Então, para esta noite, este casal irá nos trazer reflexões, instruções, baseado na Bíblia Sagrada. Através do livro, nós seremos edificados no nome de Jesus. Antes de nós começarmos a fazer a exposição da palavra de Deus, de ouvir os nossos convidados para esta noite, nós vamos para um louvor. Vamos juntos louvar ao Senhor e, retornando, nós iremos partir de fato para a exposição da palavra de Deus, tá bom? Então fique conosco e vamos juntos louvar ao Senhor neste momento. Ei, amigo, veja bem o teu caminho. Está cheio de espinhos. Você pode se ferir. Ei, amigo, Jesus Cristo hoje te chama. Te quer bem, também te ama. Ele quer te acudir. Em teu modo de viver, todo mundo pode ver que você não é feliz, que você não tem a paz. Ei, amigo,
a idade jovem passa, como a chuva na vidraça, atrapalha a visão. Ei, amigo, saia desse abandono, que Jesus fará um trono dentro do teu coração. Ei, amigo, Jesus Cristo hoje te chama, te quer bem, também te ama. Ele quer te acudir em teu modo de viver. Todo mundo pode ver que você não é feliz, que você não tenha paz. Ei, amigo, a idade jovem passa, como a chuva na vidraça, atrapalha a visão. Ei, amigo, saia desse abandono, que Jesus fará um trono dentro do teu coração. Ei, amigo, Jesus Cristo hoje te chama, te quer bem, também te ama. Ele quer te acudir em teu modo de viver. Todo mundo pode ver que você não é feliz, que você não tenha paz. Ei, amigo, meus irmãos, estamos de volta depois de um belo louvor. Para esta noite nós iremos trabalhar 3 pontos ou 3 subtópicos do livro da doutora Giovanete, Família Integrada. Nós iremos trabalhar um dos subtópicos, o modelo ideal de filhos. Também iremos ouvir a respeito de Deus Pai, referencial para todos os pais, e também a educação e a disciplina dos filhos. Esses são alguns subtópicos do livro que os nossos convidados, o evangelista Ronaldo Costa e a sua muito digna esposa, a irmã Estela, irá trabalhar conosco. Antes de ouvi-los, deixe-me mandar um abraço, um alô para o nosso muito digno pastor Djalma Silva, e a doutora Giovanete, que nos permite estar aqui fazendo esta programação. Também dizer a você, por favor, encaminhe ou compartilhe esse link, esta programação para um amigo, para um parente, para que isso chegue ao alcance de muitas famílias, tá bom? Contamos com vocês. Nós vamos fazer a leitura de um texto, Efésios capítulo 6, o versículo 1 e o versículo 4, que basicamente é o norte para esta programação. A irmã Estela, né, vai fazer a leitura. Sim. Eu convido você que está em casa também para acompanhar conosco, você que tem a Bíblia, em Efésios 6, versículo 1 ao 4, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas uma longa vida sobre a terra. Pais,
não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém. Amém. Evangelista Ronaldo Costa, irmã Estela, a obediência dos filhos aos pais, ainda de forma resumida, é um dos assuntos abordados do apóstolo Paulo, né? Pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Pergunto aos senhores, qual a relevância desse ensinamento para os dias de hoje? A relevância, na verdade, Josimar, não só esse mandamento hoje, não só esse mandamento, mas todos os mandamentos da Bíblia, né? E já que a família tem sido tão atacada pela sociedade em geral, sociedade que não entende que a palavra de Deus é o manual para a nossa vida em todas as áreas, e sendo a família tão atacada, todos os mandamentos de Deus, não apenas esse, sobre família, ele se torna muito relevante na época que nós estamos vivendo, exatamente por conta dessa luta, dessa guerra que existe contra a família. Agora, essa guerra vem do mundo, né? Sim. E o mundo ele não consegue enxergar Sim. o que aquelas pessoas que são novas criaturas por ter entregado sua vida a Jesus vê. Então é comum que que o mundo, as pessoas que não estão nem aí para Deus, não leve a sério a questão dos mandamentos. Sim. Né? Então, na minha opinião, esses mandamentos, e sobretudo o mandamento entre pais e filhos, o relacionamento dos filhos com os pais, ele deve ser muito mais relevante para a igreja. Sim. Porque nós, pelo menos teoricamente, somos o povo que conhece a palavra. Que conhece. Então, por que eu digo isso? Porque exatamente nós precisamos ser bastante honestos, sabe? Sim. Nós estamos vivendo uma geração que tem sido influenciada pela geração mundana. Sim. E uma das coisas que tem sido afetada é exatamente essa questão do relacionamento dos filhos em relação aos pais. Aos pais. Né? Então, todos os mandamentos são muito interessantes, são muito relevantes para a igreja. Agora, no que diz respeito a esse mandamento, em relação a filhos, ser obediente aos pais, esse mandamento, ele tem sido esquecido, principalmente em 3 princípios que a gente precisa observar na palavra de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Primeiro princípio, o princípio da autoridade. Autoridade. A autoridade. Eu digo nós porque nós também temos as nossas quedas, as nossas falhas, sim. né? Mas, sobretudo, os filhos precisam entender o seguinte, que em todos os lugares, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja onde for, existe um princípio de que sempre terá alguém com autoridade sobre nós. E é muito comum que sempre tenha alguém que nós somos autoridade com relação a ele. Perfeito. Então nós sempre vamos estar ali no meio. Sim. Entendeu? Eu me lembro Entendi. quando eu estava no exército, mesmo sendo recruta, o meu número eu era registrado com o número 372. O soldado 373 estava sob o meu comando. Entendi. E o 371 era autoridade sobre mim. Exatamente, entendeu? Então tem sempre esse princípio de autoridade. E isso é uma coisa que nós encontramos na Bíblia. A gente precisa ter a mesma noção que tinha aquele centurião lá de Mateus capítulo 8. Sim. Mateus capítulo 8, tem um centurião, um rapaz gentil, que nos ensina uma lição muito maravilhosa. É o centurião. O centurião que chamou, que precisava que Jesus fosse na casa dele. O texto diz o seguinte no versículo 8, capítulo 8, versículo 8 e 9.
Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Então veja a noção que esse gentio, esse homem que não era de Israel, né, a noção que ele tinha de autoridade. Ele sabia que, olha, Senhor, eu sei que eu estou sujeito à autoridade, ou seja, existe alguém a quem eu devo obediência. Mas eu também tenho soldado ao meu comando. Soldados que devem me obedecer. Isso aqui é uma noção que todos nós precisamos ter. E sobretudo dentro de casa. Aliás, tudo começa dentro de casa. Sim. Não é à toa que Deus disse: filhos, honrem, o que os filhos devem honrar os seus pais e a sua mãe. E é o único mandamento que Deus deu uma promessa para isso. Entendeu? Então, essa questão de autoridade é algo que tem que se aprender desde o berço, desde casa. Ele tem que aprender. É a primeira sociedade que ele participa. Sim. E ali ele precisa aprender esse princípio de autoridade que deve nortear, né, o ser humano. Um outro princípio é o temor a Deus. Temor a Deus. Temor a Deus, porque é o seguinte: Romanos capítulo 3, versículo 1 diz que não existe autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Se eu acredito que as autoridades políticas, vamos dizer, num mundo político hoje que nós estamos vivendo, mas se eu acredito, eu oro pelas autoridades políticas, sejam elas perversas ou não, porque eu reconheço que elas são autoridades que Deus constituiu, como eu não vou me submeter à consciência de que os meus pais são autoridades sobre mim? Sim. E eles foram constituídos por Deus. Então, quando o homem, ou quando o filho compreende que toda autoridade foi constituída por Deus, ele tem a condição de entender que deve sim obediência e honra aos seus pais, porque eles foram constituídos por Deus para estar sobre ele. E o terceiro princípio é o princípio da gratidão. Sabe? Gratidão. Não existe nada pior do que um coração mal agradecido. Né? E essa questão de honrar os pais, existe um princípio aí de ser grato. Quando nós honramos, nós estamos sendo gratos. Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 4, Paulo diz o seguinte para Timóteo. Ele diz assim: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido aos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Perfeito. Então, Paulo demonstra aqui, embora não seja isso que ele estava querendo ensinar, mas ele deixa muito claro aqui que quando nós honramos nossos pais, honramos até os nossos avós, né? Cuidando dele, se preocupando com ele, o que é que está acontecendo aqui? Primeiro, eu estou demonstrando na prática que de fato eu sou temente a Deus, porque ele fala aqui, pratique sua religião, né, cuidando. Então, essa prática revela que eu de fato temo a Deus. E, por outro lado, Paulo diz aqui que é uma maneira de eu ser grato. Grato por quê? Porque quem foi que cuidou de nós quando nós éramos criança? Nós dependíamos totalmente. Eu não estaria aqui vivo se a minha mãe não tivesse passado noites acordadas,
porque eu estava com algum mal-estar e chorando muito, e ela não sabia o que é que eu estava sentindo, porque eu não sabia ainda me comunicar, mas ela esteve ali, Perfeito. sabe, cuidando, se preocupando, perdendo noite de sono, me ensinando, e até grande, me mostrando o caminho. Sim. Então, eu não sou o que sou se eu não tivesse tido o apoio dos meus pais. Perfeito. Então, esse é outro princípio que precisa ser observado, o princípio da gratidão. E a irmã Giovanete, E o texto, em algumas traduções, fala recompensa, né? Retribuição. Exatamente. Tudo envolvido na gratidão. Tudo. Se faz isso pelo fato de ter esse sentimento de gratidão. A irmã E quando o Giovanete- filho não tem essa gratidão, ele não recompensa, Não. ele não retribui. De forma alguma. Verdade. Perfeito. infelizmente, nós temos visto muito isso. Perfeito. Entendeu? Muito isso. A irmã Giovanete, no livro que ela escreveu, né, Família Integrada, na página 108, lá no 108. finalzinho, ela diz o seguinte: o filho obediente ao pai reconhece naturalmente, com gratidão, a dependência do pai desde a Desde a infância. infância. Perfeito. Porque desde cedo os pais cuidam com amor e se esforçam pelos filhos, sem contar a experiência acumulada e repetida com eles. Então veja, a irmã Joanete acertou em cheio com esse comentário que ela faz, Perfeito. porque gratidão é algo que alegra o coração de Deus. Então, 3 princípios que nós precisamos entender. Primeiro, princípio da autoridade. Os nossos pais são autoridade sobre nós. Princípio do temor a Deus. Quando eu tenho consciência de que os meus pais são autoridades e que essa autoridade foi constituída por Deus, eu estou mostrando temor a Deus. E o princípio da gratidão, que me leva a agir em favor dos meus pais, sendo grato a Ele por tudo que Ele fez na minha vida no passado. Então isso é honrar pai e mãe, e isso é muito relevante, não apenas para o mundo, mas eu vou dizer principalmente para aqueles que se chamam filhos de Deus, salvos, que andam com a Bíblia debaixo do braço e estão na igreja toda semana buscando a presença do Senhor. É muito relevante esse tema. E esse princípio, né, de autoridade e de temor a Deus, ele deve ser ensinado desde cedo. Sim. Né? As crianças, elas precisam aprender valores, né? Como respeitar os seus pais, né? E esse princípio de autoridade, a partir porque não se vai exigir uma obediência ou algo de uma criança que não foi instruída a ser obediente, né? Então, a questão do entendimento da palavra. Então, a missão dos pais, né, de orientar seus filhos, de ensinar os seus filhos, isso é fundamental para que esses princípios eles sejam observados, né? Perfeito. Então, tanto na criação, né, os filhinhos pequenos ainda, né, como na adolescência, né, na juventude, né? Sim. Mas cultivar e ensinar esses valores, né, da palavra de Deus para os filhos. Perfeito, perfeito. E aí, Estela já está entrando num tema, na questão da atitude do pai em relação aos filhos, né? Sim. E isso é uma coisa muito séria que a gente precisa conversar um pouquinho mais para frente. Ok, vamos tanto que o nisso, capítulo sim. de Efésios, né, ele fala dos dois, né? Sim, perfeito. É porque cumprindo seu papel, o outro também, e tudo se ajusta, né? Sim. Então, a necessidade também dessa participação do pai, né, na sua missão, porque ser pai, ser mãe é uma missão dada por Deus, né? É um privilégio, mas é uma missão que precisa ser desempenhada, né? Perfeito. Então fica claro, né, o Ronaldo Costa, evangelista Ronaldo, fica claro que esse assunto de maior relevância para a família cristã, tendo em vista que ela tem posse à Bíblia e creiamos que fazem uso de fato da Bíblia. O mundo, nós não podemos nem assegurar que eles leiam a Bíblia, né? Então fica aí uma responsabilidade muito grande para a família cristã. Ela tem a responsabilidade de cultivar todo esse relacionamento baseado na Bíblia, e o mundo o que vai fazer? Não vai ler a Bíblia, mas vai ler a vida da família. Olha a responsabilidade.
O mundo vai olhar para a família cristã e se essa família cristã estiver pautada através da Bíblia nesse relacionamento, talvez há um espelho, né? Há um testemunho e que o mundo possa também mesmo seguir. Isso mesmo. É uma responsabilidade grande. Muito bom. Vamos para mais uma pergunta. No livro Família Integrada, a doutora Gilvanete, ela trata sobre o modelo ideal de filho, abordando vários textos da Bíblia. Mas que exemplos práticos podemos encontrar na Bíblia que nos ensina sobre a obediência aos pais? Pois ela fala, né, desse modelo ideal com base nas escrituras, né? Sim. E cita alguns textos bíblicos, né, sobre, vamos até ler, eu acho interessante antes de falar o exemplo prático, né? Vamos ler Marcos 10, 19. Marcos. Sobre esse mandamento, né? A importância, Marcos 10 e 19. Pode ler, Ronaldo. Respondeu Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então veja aí, Sim. Honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. Quando eu estava lendo até esse versículo aí, eu me lembrei, né? Eu comentava com o Ronaldo, porque quando a gente pensa o filho honrar o pai, aí a gente pensa, e aqueles filhos, né? Que não vê o pai como um pai que realmente cumpriu sua missão de pai, né? De repente trouxe, ao invés de ter trazido algo positivo para a vida do filho, mas trouxe negativo, Então, né? na visão do filho, o pai não é digno dessa honra. Não é digno dessa honra, né? Mas aqui se trata de um princípio bíblico. Princípio bíblico, perfeito. Então isso aqui não é algo condicional, né? A única condição que a palavra de Deus nos deixa é o que diz em Efésios 6, que diz que os filhos honrem os pais no Senhor, né? No Senhor. Obedeçam no Senhor, né? Sim. A obediência no Senhor significa dizer que o filho, ele obedece enquanto o pai está guardando, né, os princípios da palavra de Deus. Ele não vai pecar, né? Sim. Então, se for para pecar, então Está desobrigado de obedecer. de obedecer Entendi. aquilo dali. Perfeito. Mas honrar o pai e a mãe é o dever de todo filho. Eu preciso fazer isso, né? Independente se o pai cumpriu a sua missão de pai ou não cumpriu. Mas é o mandamento bíblico, né? Mandamento bíblico, perfeito. E também Colossenses 3:20, que fala que sobre honrar os pais, né? Que é algo que agrada a Deus. É algo que agrada a Deus. Imagina, você filho, né? Que deseja agradar a Deus, porque Deus está no céu. Ele está entre nós, o seu espírito, né? Sim. Mas quando a gente diz ama a Deus, a gente tem que cumprir isso aqui na prática, na vida diária, né? Esse amor, essa devoção a Deus, né? Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou amando a Deus. E o versículo 20, né, do capítulo 3, versículo 20, diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, agradar a Deus. Se eu quero agradar a Deus, ainda que... Porque agradar a Deus, muitas vezes, envolve na nossa vida renúncia, né? Sim. Dói. A gente sofre, né? E às vezes o filho não quer obedecer, ele fica porque ele quer fazer a sua vontade, não a vontade do pai. Isso causa uma certa tristeza, uma certa raiva, quem sabe, né? Sim. Porque ele está agora, de certa forma, renunciando à sua vontade para agradar o pai. Sim. Mas isso é agradável a Deus. Se ele fizer, está agradando a Deus. Então, ela, citando, né, o modelo ideal de filho, ela citou esses versículos, esses textos, e esse Efésios 5:10, que fala que essa obediência deve ser no Senhor. Sim.
E o exemplo que nós podemos, né, destacar aqui, que não tinha como não destacar, né? Que é o exemplo de Jesus. Perfeito. Porque Jesus, sendo Deus, mas em forma humana, como homem, né? Ele viveu, ele foi criança, Sim. ele foi adolescente. Adolescente, né? Sim. Pois é. Uma fase. Pois é, e ele teve um pai e uma mãe humano, né? E olhando ele, né, nessa visão humana de Jesus, que veio para nos dar exemplo, para nos ensinar, em Lucas 2:41, né, que fala de Jesus, que Jesus, ele era sujeito aos seus pais, né? Sim. Então veja que aqui versículo 51 diz assim: então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, nessa fase de desenvolvimento físico de Jesus, né? Do crescimento dele normal como criança, adolescência, né? Mas Jesus era sujeito à sua mãe e ao seu pai em tudo. E para nos deixar esse exemplo como filhos, né? Sim, perfeito. Como filhos. Porque aqui a gente está falando do Jesus humano, mas também Jesus como Pai, né? Olhando Deus, o Pai, né? Sim. E muitas vezes a gente vê nos textos bíblicos a submissão de Jesus ao Pai, né? Em todo o tempo, né? Então, é um exemplo para nós de obediência, né? De submissão. Você leu o versículo 51, foi isso? Foi. 51 e 52. 51, foi isso, exatamente. Perfeito. Esse é um exemplo de obediência, né? Mas nós Sim. estamos falando aqui sobre obediência e honra. Sim. Existe um texto bíblico que mostra que Jesus não apenas foi obediente. Aqui nós temos um texto de obediência. E olha só, exatamente numa fase em que nós hoje chamamos, naquela época de Jesus, não tinha a adolescência, Sim, né? sim. E hoje nós temos aqui essa fase da vida da adolescência que muitos acham tão perturbador. Já é caracterizada, né? Exatamente, que Já é chama de aborrecência. Aborrecência. Né? Já é caracterizada. Exatamente. Por isso. Perfeito. Mas nessa fase, 12 anos, a Bíblia diz que Jesus era sujeito aos seus pais, né? Mas aí quando nós vamos para João capítulo 19, João capítulo 19, nós encontramos um ato de Cristo que mostra que ele honrava. Naquela época, quando Jesus estava na cruz, Sim. na época que Jesus morreu, José já não vivia. Sim. Então somente a sua mãe vivia. E capítulo 19, versículo 25 e 27, diz o seguinte, 25 a 27. 25. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, Sim. e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo disse: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Perfeito. O que é que Jesus estava fazendo ali? Estava honrando a sua mãe e dando a João, né, que nós entendemos que era João que estava aqui, Sim. a obrigação de continuar, de cuidar da sua mãe. Jesus não foi embora e deixou a sua mãe desamparada. Naquela última hora, ele vamos dizer assim, ele deixou um amparo para sua mãe. Perfeito. E João, a partir dali, diz o texto aqui, ó. Sim. A partir daquela hora, o discípulo a recebeu em sua família. Casa, em sua família. Perfeito. Então, o discípulo amado agora fazia o papel de Jesus. Porque Jesus proveu isso antes da morte. Isso é honrar. Honrar. Perfeito. Cuidar dos pais. Né? Nós lemos agora há pouco que Paulo disse a Timóteo: olha, você deve ser grato, cuidando dos seus pais, cuidando dos seus avós. E isso com certeza agrada a Deus. Agora, irmão Josimar, tem uma coisa que quando eu li uma certa vez e consegui perceber
me deixou alarmado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, Segunda carta do apóstolo. segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, é aquele capítulo aonde Paulo vai falar das qualidades, da característica de homens perversos que iriam surgir nos últimos dias. Sim. Ele está falando de como é que vai ser as características dos perversos nos últimos dias. Porque, Sim. e nós estamos nos últimos dias. Aí, olha as qualidades. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos Pais e mães, aos pais. Ao pai e mãe, mas aos pais. E aí vem ingratos, Meu Deus. ímpios, sem amor pela família. Veja só, num só bojo de características totalmente avessas a Deus, Paulo coloca os desobedientes aos pais. Esse versículo aqui, por si só, Sim. deveria ser suficiente para que aqueles que temem ao Senhor, Perfeito. eles levassem em consideração o que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Então é muito sério. É uma essa relevância questão. Muito forte. Muito forte. Muito forte mesmo. E Paulo deixa Muito isso muito forte. claro aqui. Então o que é que nós vimos aqui? O exemplo maior, Jesus Cristo, como um filho que obedeceu o seu pai e que honrou a sua mãe, e nós podemos Sim. dizer, honrou seus Pais. Perfeito. honrou quando proveu para ela um amparo lá na cruz, né? E temos aqui uma advertência do apóstolo Paulo dizendo: olha, desobedientes a pais e a mães, ou seja, que desobedecer é desonrar também. Desonrar, né? sim. Desobediência está no mesmo nível de toda Sim. esse grupo aqui, ó. Egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfêmio, ingrato, caluniadores. Tá no mesmo. Então é muito relevante. Isso é tão, muito sério É tão isso. sério, né? É Que muito Deus, sério. no Antigo Testamento, ele tratou severamente Sim. os filhos que desobedeciam os Eles pais. eram malditos, eles Malditos. eram considerados malditos. Diz a Bíblia, inclusive a irmã Giovanete, ela cita isso e nós podemos texto. ver isso depois. O que acontece? Diz a Bíblia que se um filho fosse rebelde, ele seria Apedrejado, sim. Isso porque Deus é tão importante, porque você sabe que o Decálogo, ele é a plataforma na qual está todos os mandamentos de Deus. Sim. É a raiz de todos os mandamentos. E lá está: honra o teu pai e a tua mãe. Então, devemos levar isso muito a sério. Muito a sério. É um assunto muito relevante, muito sério. Muito bom, muito bom. Meus irmãos, vocês estão percebendo como esse assunto é relevante, como é sério esta questão. E nós, falando a respeito de relacionamento, pais e filhos, demos só o evangelista Ronaldo e a irmã Estela só deu o primeiro tópico, a questão de obediência. Né? Percebamos que ele falou a respeito de 3 princípios que foi uma riqueza no seu comentário: princípio de autoridade, temor a Deus e de gratidão. Tudo isso envolve esse relacionamento dos filhos para com os pais. Olha só, então esse assunto é muito relevante. Você, filho que está nos acompanhando, né? Vamos colocar isso em mente e que isso desça ao coração e que essa prática de desobediência não faça parte da sua vida, tá bom? Nós vamos para mais um louvor nesse instante, vamos louvar ao Senhor e depois nós retornaremos para ouvirmos mais a respeito desse assunto que é tão cativante e tão extraordinário para os nossos dias, tá bom? Então vamos para esse louvor e já retornaremos com mais exposição da palavra de Deus. Vamos para esse louvor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver.
só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Irmãos, estamos de volta, depois de um belo louvor. Nós estamos aqui neste assunto que chama-nos muito a atenção e que queremos que você que está nos assistindo também fique atento e depois que guardar tudo isso que está sendo dito aqui, colocar em prática, tá bom? Relacionamento entre pais, entre filhos e pais, entre pais e filhos. Até agora nós falamos a respeito do relacionamento baseado dos filhos para com os pais. Agora vamos falar do papel dos pais. É a contrapartida. Agora é a contrapartida. Evangelista Ronaldo Costa, irmã Estela, qual a importância dos pais no desenvolvimento de uma sociedade, já que nós estamos falando desse assunto? Irmão Josmar, se é uma responsabilidade dos filhos obedecerem e honrar os seus pais, muito mais importante é a questão dos pais ensinar os filhos a obedecer, a essa obediência, essa honra. Porque, olha só, o pastor César Moisés, ele publicou um livro chamado Pedagogia, uma pedagogia para a educação cristã. Nós estamos no seminário da Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, no Esteades, estamos estudando agora sobre educação cristã. E eu tinha esse livro já há uns 5 anos e eu resolvi ler ele agora. Sim. Né? E
O pastor César Moisés diz uma coisa bem interessante que cabe nessa sua pergunta. Ele diz o seguinte, que o ser humano, diferente de outras criaturas, de outros seres que naturalmente agem desta forma ou daquela forma, o ser humano precisa ser humanizado. O ser humano precisa ser humanizado. Ou seja, necessita aprender a convivência em sociedade. Sim. Veja só, o ser humano, diferente das demais criaturas, ele precisa aprender a viver em sociedade. A primeira sociedade que o ser humano participa, na qual ele se associa, é formada por ele, como criança, o pai e a mãe. Com quem é que esse ser humano, que precisa aprender a ser humano, com quem é que eles primeiro têm contato e com quem é primeiro que eles devem aprender? Quem é os primeiros mestres dele? Os pais. Então, de forma lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, está lá o mandamento, né? Entre o decálogo, os 10 mandamentos de Deus, está lá o mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Só que ninguém vai aprender a honrar um pai e a honrar uma mãe se não for ensinado. E quem ensina são os próprios pais. A obrigação é dos próprios pais. E aí mora o perigo de alguém terceirizar a educação dos seus filhos. É um perigo. Minha filha teve bebê há 6 meses atrás, Sim. mais ou menos. Nossa netinha vai fazer 6 meses agora, dia 29. Que benção. Né? E ela trabalhava numa escola. Olha, de forma alguma, eu não quero aqui, eu não estou aqui querendo incentivar ninguém a deixar seu emprego, não, de forma alguma, né? Não estou fazendo uma apologia em relação a isso, não. Sim. Eu estou contando aqui um testemunho. Um testemunho, né? sim, perfeito. Certo? Fica claro isso. Testemunho, inclusive, que ela seguiu, que teve como exemplo sua mãe. Né? Olha aí. Minha filha teve neném, ela era professora de uma das escolas aqui da nossa cidade. Sim. Uma professora, diga-se de passagem, bem sucedida. Graças a Deus, uma bênção. Mas quando ela teve a neném, passou o período de como é que se chama? O período os 4 meses de resguardo. Puerpério. Tem um mês, 4 meses aí. Licença maternidade. Licença maternidade no serviço, sim, perfeito. Licença maternidade. Quando passou, ela percebeu que não tinha condição de pegar a sua criança e terceirizar. Deixar com outra pessoa para ir trabalhar. Ela não conseguiu e infelizmente teve que deixar o trabalho. Mas está feliz. Está feliz. E é lindo, Josimar, é lindo quando a mãe e o pai assistem e está presente no desenvolvimento da criança dia após dia. É algo assim, sabe, extraordinário. Sim. Encanta porque mostra a dependência que a criança tem para poder desenvolver-se em tudo na sua vida. Então, é um grande perigo terceirizar a educação dos filhos. Por quê? Porque o papel dos pais é fundamental na formação da criança. Eu sei que nós estamos vivendo numa época em que isso é uma coisa que tem sido banalizada. Sim. Né? Hoje infelizmente, nós temos aí uma multidão de homens que simplesmente engravidam as suas parceiras e desaparecem, deixa pra lá. Eles não entendem, não conseguem compreender a gravidade do que eles estão fazendo diante de Deus. Sim. Né? Porque assim... Não é só diante da família, do pai da moça, não, diante de Deus.
né? E o que eles estão fazendo também para a sociedade futura. Sim. Porque o papel de um homem e de uma mulher dentro de um lar, educando o seu filho, o papel do pai é muito importante. A gente pode falar daqui a pouco disso aí. Mas olha, onde é que nós podemos retratar, onde é que nós podemos trazer para nós, buscar na Bíblia Sagrada, essa tão grande importância dos papéis da mãe e do pai dentro do lar, educando seu filho? Não existe outro exemplo a não ser mais forte do que de Jesus. Olha, Jesus, ele é exemplo em tudo. Sim, tudo, em tudo. O que você quiser, Jesus é exemplo. Jesus é exemplo. Né? E o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 24, eu gostaria de ler esse texto na íntegra. Mateus, capítulo 1. Se você em casa tiver acesso à Bíblia, fique à vontade, hein? Vamos Exatamente. para a Bíblia. Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o 24. É um texto que fala sobre o anúncio, né, do nascimento de Jesus. Só que aqui, de Jesus. Aqui, diferentemente de Lucas, Lucas narra, dá ênfase a mensagem, o anúncio do nascimento de Jesus do anjo para Maria. Sim. Mateus, ele enfatiza o anúncio para José. Sim. E veja o que aqui diz o texto, capítulo 1 de Mateus, versículo de 18 a 24. Lê, por favor, Estela. Mateus o quê? Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o 24. Até o 24. Vamos ler todo esse texto, que é para a gente poder ter uma noção do que eu quero trazer aqui. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisto, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Pronto. Até aí está. Veja bem, o que é que eu vejo nesse texto aqui? Se Deus, que enviou o anjo, fosse adepto da filosofia que nós estamos vivendo na sociedade de hoje, ele ia dizer assim, a Bíblia diz que José, quando viu Maria grávida, e sabendo que ele não tinha tido nenhuma relação com ela, quando ele viu ela grávida, ele era justo e quis deixá-la secretamente para não infamar ela. Né? E olha que não ele, né? Não inflamar ela. Exatamente. Para proteger a imagem dela. Proteger a imagem dela. Olha só. Ora, se Deus fosse adepto dessa filosofia de hoje, que filho pode ser criado sem pai, Deus tinha dito assim, não tem problema não, José. Fique à vontade. Não preciso de você. Não preciso de você. Mas Deus... Boa colocação. Enviou um anjo para conversar, para dizer a José, olha, não faça isso. Eu vou usar minhas palavras. O menino que vai nascer é o Salvador. Mas ele precisa da figura do pai para se desenvolver como um ser humano normal. Perfeito. Dentro do lar, ele não vai precisar apenas da mãe, do sexo feminino. Ele precisa também do pai. Referencial, né? Referencial. Excelente colocação. E a irmã Giovanete, ela traz no livro Família Integrada, ela diz o seguinte, que aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 4, quando Jesus diz assim, quando Paulo diz assim, ó, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo.
Aí lá no versículo 4 ele diz: pais, não irrite seus filhos. A irmã Giovanete chama a atenção para quê? Quando ele diz assim, filhos obedeçam seus pais, a palavra pais aí usada no grego é uma referência ao homem e à mulher. Sim. Honra é, filhos obedeçam os seus pais. Ou seja, obedeça sua mãe e obedeça seu pai. Sim. Certo? Quando no versículo 4 ele diz, pais, não irrite seus filhos, essa palavra pais aqui é em relação ao sexo masculino, é os pais do sexo masculino. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque a obrigação maior da educação recai sobre os pais. Agora, por quê? Porque Deus, ele é chamado de pai. Sim. E a figura paterna dentro do lar se torna um referencial que vai levar a criança a fazer uma imagem de como seria Deus Pai. Deus Pai. Aquele que a gente dobra o joelho na cama e diz assim, Pai Nosso, aquele que está no céu. A criança vai tomar do pai, da pessoa do sexo masculino, vai tomar aquela pessoa como referencial para ter uma noção do que seria um relacionamento com Deus. Isso é crucial. Isso é muito... Eu queria chamar a atenção aqui dos pais. Pais do sexo masculino. Meu irmão, meu amigo, você que está nos ouvindo, nos vendo nessa gravação, nessa programação, Deus deu a você a condição de você gerar filhos, mas Ele requer de você que você arque com a sua responsabilidade de educar esses filhos. Sabe por quê? Porque um dia Deus vai requerer de nós. Se Deus nos deu toda a capacidade de participar da geração de um ser humano que somente o ser humano recebeu do próprio Deus, o primeiro ser humano nasceu de Deus. Deus o formou, soprou nele as suas narinas. E Deus deu ao homem e à mulher a capacidade de participar da geração de um ser humano, a quem Deus criou com tanto zelo, com tanto carinho, Então a responsabilidade é muito grande. Então, está aqui, a Bíblia nos mostra em Mateus que não apenas o papel da mulher é importante dentro do lar, mas o do homem também. Lucas narra como Maria foi informada sobre o nascimento de Jesus. Mateus mostra como José foi informado e como o mesmo anjo que veio falar com Maria, veio falar com José. E isso mostra a importância dos dois papéis. Do homem e da mulher na criação dos filhos. Então isso é muito relevante. E é importante também, né? Enquanto tu falava, eu me lembrava, né? Porque é tão pesado, né? A missão de criar filhos, de educar filhos, né? Mas Deus é o nosso parceiro principal. Sim. A gente não consegue sem Ele. Nós dependemos dele como pai, né? E eu lembrava aqui de um pai na Bíblia, no Antigo Testamento, Juízes, capítulo 13, que é Manoá, né? O pai de Sansão. E quando o anjo avisou, né, que ele seria pai, né? E falou com a mulher, porque a mulher era estéril e agora ela ia ter filhos, né? E seria o Sansão, que Deus já tinha um plano, né, para a vida de Sansão, né, como juiz, libertador, né, do povo de Israel, dos filisteus, né? Então, no capítulo 13, versículo 8, Manoá faz uma oração a Deus, ao Senhor. Ele diz assim: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste, que foi o anjo, né, volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. E o versículo 12 diz assim:
Quando as tuas palavras se cumprirem, porque depois que o anjo falou, né, ele fala para o anjo, quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Então, havia uma preocupação em Manoá de como instruir essa criança, de o que é que ele ia fazer. Então, ele estava dependendo de Deus e pedindo orientação a Deus. E essa deve ser a nossa atitude também. Nós precisamos buscar em Deus a orientação, e Ele dá na sua palavra, né? Para educar, para instruir, para criar os nossos filhos, né? No temor do Senhor. Então, ele, muito antes do menino nascer, ele já pediu instrução, né? Sim. Diz aqui, né? Eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir. Eu acho que ele ficou tão aflito, né? O que é que eu faço agora? Para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Vai nascer um menino, o que é que a gente faz? Né? Como a gente vai instruir esse menino? E lá em Efésios, onde ele falou, né, que é aquela palavra pais, não irriteis vossos filhos, está se relacionando a um homem, mas criai-o na instrução do Senhor, na instrução. Então, o pai, ele precisa instruir seu filho. De quem ele vai aprender essas instruções? De Deus, da sua palavra, né? É Deus o nosso parceiro nessa educação dos nossos filhos. Perfeito. Excelente. Então, essa dependência de Deus, ela é satisfeita através da Bíblia. O manual, né? O manual. Muito bom. Evangelista Ronaldo e irmã Estela, foi o próprio evangelista Ronaldo leu o texto, né? Efésios capítulo 6, o versículo 4. E o senhor deu uma breve explicação aí a respeito desse pai aqui, no caso. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. O Senhor tem uma palhinha falando que esses pais aqui está basicamente relacionado ao pai, sexo masculino, ao homem, essa responsabilidade do homem. A pergunta que eu faço, talvez foge disso aí, mas é a questão do provocar ira ali. De que forma os pais, ou esse pai, poderia irritar ou levar o seu filho à ira ou ao desânimo? É interessante, né, que, como nós falamos antes, a irmã Joanete chama atenção para que essa palavra pais aqui no versículo 4 está relacionada ao pai do sexo masculino. E não ao sexo feminino. Por quê? Porque é muito mais fácil o pai do sexo masculino irritar do que a mãe. É verdade, é verdade. A mãe, ela é mais meiga, mais dócil, mais compreensiva. E os pais falam, né? Passa a mão. Nem todo, né? Mas a regra geral é assim. Regra geral, né? Regra geral, perfeito. É verdade, é verdade. Mas olha, muito interessante. Estela falou sobre aqui, a gente deu um toquezinho sobre a questão do abuso de autoridade. Sim, abuso de autoridade. Porque é uma das primeiras coisas, né, Estela, que pode trazer o filho a ficar irritado com essa ideia de ser filho, sabe? Entendi. Porque nós não podemos ditar as normas para os nossos filhos simplesmente porque eu tenho autoridade. Entendi. Deus me deu autoridade sobre você, então você vai fazer o que eu quero. Entendi. Isso não existe. Entendi. Entendeu? Isso não é um relacionamento. Aí entra aquela questão que fala-se muito, relacionamento abusivo. Entra aí. Abusivo, sabe? É aquela relação que o pai ou a mãe, já que Estela disse que existem exceções, sim, o pai ou a mãe impõe ordens descabidas, sabe? Entendi. Ordens descabidas e força uma submissão sem direito a protesto, sem direito nem a perguntar qualquer coisa. Questionamento. Entendi. Questionar. Não abre exceção. Não abre. Mas por quê? Cala a boca, eu tô mandando.
Isso daí, irmão, isso daí pode reprimir até o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Sim. Porque ela está sendo reprimida no momento que ela de repente fosse dar uma opinião. Sim. Então ela está, o seu desenvolvimento também, né, nessa área, ela é reprimido. Sim. Né? E olha, Porque... eu ouvi de uma psicóloga uma coisa bem interessante. Porque você sabe, Josimar, que a fase para que a gente possa nutrir essa autoridade, esse relacionamento com amor, porque tem que ter amor em tudo que nós fazemos, em todos os nossos relacionamentos tem que ter amor. O amor leva a gente ao equilíbrio, Sim. sabe? A temperança. A gente vai saber agir. Eu lembro quando eu trabalhei há algum tempo como vendedor de sapatos, de calçados, né? Vendedor de calçado. Vendedor de calçado. E por alguns meses eu cheguei até a gerenciar uma loja. E nas minhas instruções que nós recebíamos dos nossos líderes, né? Eles diziam assim: nós temos que ter empatia com nossos vendedores. Se nós queremos ter vendedores entusiasmados, vendedores, tem uma outra palavrinha bem comum nossa, entusiasmado não, animados, né? Empolgados, querendo alcançar os seus objetivos, nós precisamos ter empatia com ele. Nós precisamos fazer o quê? Há necessidade de repreender uma atitude de vez em quando? Sim, mas é necessário que você leve em consideração as boas práticas dele, que você mostre que está vendo também as boas atitudes dele, porque quando você traz um elogio, quando você traz uma palavra que deixa ele animado, você está abrindo a porta para que quando houver necessário de uma repreensão, você vá, repreenda, e ele vai saber que aquela repreensão de fato é para o bem dele. Por quê? Porque quando ele faz alguma coisa boa, você também está ali elogiando. Exatamente. Perfeito. E o que acontece? O que é abuso de autoridade? Não se vê nada de bom no filho. Sim. Eu vou te dizer uma coisa muito, muito séria que eu já ouvi de alguns pais, de algumas mães, palavra de maldição. Meu Deus. Esse menino não vai dar para nada. Meu Jesus. Parece que o menino não tem capacidade de entender aquilo que está sendo falado. Isso irrita. Sim. Isso entristece. Isso pode levar a criança ou o adolescente à depressão. Ao mal desse século. E aí quando eu comecei agora essa fala, eu disse que eu vi de uma psicóloga o seguinte: muitos adolescentes são órfãos de pais vivos. Por quê? E ela explicou. Sim. Ela disse porque muitos pais de adolescentes querem tratar os seus adolescentes como tratavam eles quando eram criança. Por quê? Quando nossos filhos são criança, existe de certa forma uma imposição nossa sobre a vontade deles. O menino está lá brincando, animado, cheio de alegria, aí chega a hora de ir para a igreja. Aí os pais dizem assim: vamos se arrumar para ir para a igreja. Não, pai, deixa, eu estou brincando aqui. Não, vamos lá. Aí o pai vai lá, junto o brinquedo e tal. Quer dizer, houve uma certa imposição. Sim. Né? Houve uma certa imposição. Só que se essas imposições não forem equilibradas, quando o menino passa para a adolescência, e é um pulo, né? O menino está com 6, 7 anos, de 9 anos, de 8 anos até 12, a mudança na cabeça da criança para chegar à adolescência é muito grande. Sim. Chega na adolescência, se ela não teve pai que cultivou uma amizade com ele desde criança, quando chega na adolescência, eles não vão aceitar um pai que manda, que só manda. Por isso que os filhos vão para a escola e preferem antes os conselhos dos amigos do que dos pais. Porque ele percebe que os amigos amam mais do que os pais.
Porque chega em casa, os pais só sabem mandar como fazia quando era criança. Sim. Então é preciso que os pais de criança pequena cresçam junto com eles. Sim. É preciso que o pai sente no chão e brinque com o filho. Sim. É necessário. É necessário. Entendeu? Não, mas isso é coisa de criança. Não, se faz necessário. Você sim. precisa entrar no mundo dele. Se faz necessário. Olha, eu tenho um testemunho na minha vida. Eu não gosto. É porque assim, eu entendo que todos nós temos alguma coisa boa para contar. Sim, e é sim. interessante nós contarmos para servir pelo menos de exemplo. De né? exemplo, sim, perfeito. Fique à vontade. A minha filha mais velha, né? Lívia, ela rabisca algum desenho, sabe? Inclusive, eu já disse que ela é professora e na aula dela, ela desenha. Ela costuma desenhar, olha. Faz uns desenhos, não é uma desenhista, Sim, mas ela mas faz ela algumas tem, coisas, uns olha, esboçozinhos. Sim, que legal. E eu lembro que quando ela era criança, pequenininha, eu estava lá na cozinha, sentado, lendo a Bíblia na mesa. E ela não estava em casa. Sim. E ela estava na sala. Aí ela veio lá da sala, chegou na cozinha e disse: Painho, vem ver o que eu fiz. Aí eu fui lá. Ela me pegou pela minha mão assim e levou outra. Quando eu cheguei lá na sala, tava um papel no chão cheio de rabisco. Cheio de rabisco assim. Sim. Sabe? Um monte de lápis assim de cor. Aí eu olhei assim e disse: o que foi que tu fizesse? Ela disse: uma casa. Eu olhei e disse assim: isso pode ser qualquer coisa, menos uma casa. Não é comigo. Sim. Comigo. Aí mas eu disse pra ela: menino, que casa bonita. E onde é a janela? Ela apontou lá para um pedaço do papel e disse: aqui. Eu disse: muito bem. Olha. Que casa bonita. Eu tava mentindo? Não. Não. Eu entrei no mundo dela. Sim, perfeito. Aquilo para ela é verdade, era verdade. Aquilo ali tinha uma casa que ela É uma fez. casa. Eu não menti, eu entrei no mundo dela, porque muitas vezes nós precisamos fazer isso. Sim. Nos tornar criança. É empatia. Isso é empatia. E minha filha começou a desenhar. E desenha umas besteirinhas. Olha só. Minha filha mais nova, Larissa, ela hoje é design. E é uma boa design. Olha. E ela disse pra mim: Painho, tudo começou com uma apostila que o senhor me deu quando eu tinha 8 anos de idade. Olha a influência do pai aí. Nós precisamos acreditar nos nossos filhos. Perfeito. Precisamos acreditar nos nossos filhos, porque se nós não acreditarmos nos nossos filhos, quem vai acreditar neles? Entendeu? É verdade. Então, isso é muito importante. Mas o que é que está acontecendo? Os pais irritam seus filhos por causa desse abuso de autoridade. Sim. Sabe? Eu sou seu pai, você tem que fazer. Não é assim. Não é. Né? Não é dessa forma. Agora, outra coisa que pode irritar os filhos: a incoerência entre o ensinar e o praticar. A incoerência. Incoerência. O pai ensina tudo de bom. O filho olha para ele e ele não é um exemplo. Ele é um mau exemplo. É aquela história, faz o que eu mando, Mas não faça o que eu faz o que faço. eu faço. Isso irrita os filhos. Perfeito, verdade. Por isso que a palavra de Deus ela é muito clara. Desde Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 7. Pode ler aí, Estela, por favor? Deuteronômio 6. Deuteronômio 5, 6 e 7. Aliás, 6, capítulo 6, versículos 5 a 7. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém. Amém. Entende? Veja que coisa interessante. Olha aí. O que é que Deus está dizendo? Olha, ensine aos seus filhos essas palavras. Mas primeiro ele diz, essas palavras, antes de ensinar os filhos, ele diz, e essas palavras devem estar no teu Teu coração.
Por uma regra simples. Ninguém pode dar o que não tem. Perfeito. Entendeu? Ninguém pode dar o que não tem. Então, existe hoje uma incoerência. Existem pais que dizem assim: não fume, meu filho, com cigarro entre os dedos. E isso é incoerente. Isso vai levar o filho a se irritar num determinado momento ou a desanimar. Sim. Entendeu? Isso é Você muito não pode ver televisão até tarde, mas ele fica até meia-noite lá. assistindo. Até meia-noite lá. E nós sabemos que a Bíblia nos ensina que nós não podemos de jeito nenhum apenas apontar o caminho para os nossos filhos. Vá por ali, o caminho é aquele, vá por ali, e o menino vai sozinho. Não, sabe? O menino não tem experiência, não sabe dos perigos que vai passar. Por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6: ensina o menino no caminho em que deve andar. Sim. É diferente de ensina o menino o caminho. Ensinar o menino o caminho é apontar, como eu disse, e dizer: o caminho é por ali, vá. Sim. Ensinar o menino no caminho é dizer com ele assim: ó, filho, o caminho é aquele ali, vamos junto. Vamos junto. E quando ele vai junto, ele vai ensinando tudo que vai acontecendo pelo caminho, vai ser instrução. Né? Então essa incoerência não pode existir, porque quando há essa incoerência, aí eu coloquei aqui, ó. Perfeito. Por isso o mesmo versículo, no mesmo versículo a Bíblia nos ensina que criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios capítulo 6 e 4. 6 e 4. É segundo, não é irritando os filhos, mas é segundo a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. E aí a gente volta a tocar na mesma tecla. É baseado no manual. Sim. Deus, que é o Criador da família e que disse ao primeiro casal: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Em outras palavras, tenham filhos. Sim. É aquele que nos deu a sua palavra, que nos ensina a como nós devemos criar os nossos filhos. Então está tudo na palavra de Deus. O problema é o afastamento da palavra de Deus. Perfeito. Quando o senhor estava falando, eu lembrei-me de algumas coisas. Aquele pai ou aquela mãe que, quando o filho erra, você errou, você vai estar de castigo. Aí o castigo desse filho é ler a Bíblia. Não sei, na minha terra lá, eu vi muito. O castigo do filho por ele ter feito algo era ler a Bíblia. Então vai ler a Bíblia agora. Vai ficar de joelho ali, vai ficar de joelho. Então o castigo é ler a Bíblia, o castigo é estar de joelho. O que é que essa criança está? Peraí, ler a Bíblia é bom ou é ruim? É ruim, é um castigo. Está associando o que é bom a coisas ruins, né? Exatamente. Então eu já vi muito isso, Não, mas de fato existe. Eu acho que ainda existe, né? Não é possível que... Mas olha, o filho tem que aprender a ler a Bíblia vendo o pai lendo. Exato. O filho deve gostar de ir para a igreja vendo o pai indo para a igreja. Vejo o ânimo, né, do pai de estar indo. Teve um momento aí que eu falei sobre a questão de ofertar na igreja, de dar o dízimo na igreja. Sim. Né? Que é um mandamento bíblico. Perfeito. E o que acontece? Eu disse: pai, separe uma moedinha para o menino. Quando vier para o culto, coloque essa moeda na mão da criança e diga: olha, isso aqui é para oferta. Por quê? A criança tem que aprender a gostar das coisas sagradas vendo o pai tendo prazer em fazer isso. Perfeito. Né? Essa questão de castigar o menino com oração, isso aí está totalmente incoerente. É incoerência. É incoerente. Isso é incoerência. Talvez quem faça isso são aqueles pais que não oram e não leem a Bíblia. É verdade. É verdade. É isso. Evangelista Ronaldo Costa e nossa irmã Estela, nós estamos já partindo para o final do nosso programa, mas eu queria fazer mais uma perguntinha e depois nós vamos ouvir um louvor e vamos para o final.
Podemos fazer mais uma pergunta? Vamos lá. Mais uma pergunta. Atualmente é muito comum se ouvir que as crianças já têm a capacidade, já têm o direito de decidir por si mesmo, né? Já têm as suas próprias opiniões, não aceita correção, punição de ninguém, inclusive dos pais. Eles já decidem o que é melhor para a sua vida. Isso é que a gente tem ouvido falar e visto. Dizem que a intervenção dos pais nas decisões dos filhos, que ainda são pequenos, pode ser repreensível e prejudicial no seu desenvolvimento. O que a Bíblia diz a respeito desse assunto tão pertinente aí para os nossos dias atuais? A Bíblia diz exatamente o contrário, né? Isso faz parte de toda uma ideologia que tem querido ser, que algumas pessoas intelectuais querem empurrar de goela abaixo nos pais, na sociedade como um todo, na verdade, né? A ideia de que os filhos, na sua mais tenra idade, Sim. não devem sofrer influência de ninguém, nem mesmo dos pais, para tomar as suas próprias decisões. Por exemplo, a questão da ideologia de gênero. Eu ia até comentar a respeito de que a criança não nasce nem macho nem fêmea. Isso é uma coisa que o ser humano, nasce um ser humano. Ele não vai é decidir. nem masculino nem feminino. Durante a sua jornada, ele vai decidir se é homem. Isso é uma coisa assim que a gente fica... Meu Deus, absurdo. Como é que a pessoa acredita numa coisa dessa? Absurdo. Agora, tudo isso aí faz parte desse montão de filosofia que está atacando principalmente a família. Sim, né? Sim. Então, isso aí sugere algumas coisas. Veja bem, como isso é contrário às Escrituras Sagradas. Inclusive, a doutora Givonete aborda isso no livro. No livro, perfeito. O que acontece? Essa ideologia de que a criança, ela pode por si só, ela tem a capacidade de por si só decidir o que quer, ou do que quer ser, tomar suas próprias decisões, aprender a tomar suas próprias decisões, isso, de certa forma, quer pregar que o ser humano, ele nasce sem falhas, perfeito. Entendeu? Entendi. Ele não é ele é um ser humano perfeito. Quando a Bíblia diz que uma criança é um pecadorzinho, estou usando minhas palavras, né? Ele já tem a natureza. Já traz a natureza do pecado. Exato. A Bíblia diz, Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci pecador. E eu costumo dizer o seguinte: você não precisa ensinar seu filho a fazer o que é ruim, a fazer o que é mal. Não precisa. Naturalmente ele vai colocar isso para fora. É verdade. Porque ele é um pecador. Aí eu me lembro de uma história que eu sempre contei. E de vez em quando eu conto na classe de escola bíblica, né? Quando o momento é propício. Eu lembro da história do leão. Você vai na selva e encontra lá um leãozinho que acabou de nascer. Toma aquele leãozinho. Parece um gatinho. Um gatinho, né? Traz aquele leãozinho que tá miando, parece um gatinho, traz para casa. Aí você sabe que o leão é carnívoro. O ser humano o leão, a natureza dele é carnívora. Aí aquele leãozinho você vai, prepara um pedaço de carne bem gostoso e coloca perto dele. Ele não vai comer. Você vai bota um copinho de leite, ele lambe o leite. Mas o tempo vai passando. E o leão chega a um momento em que, se você for dar um copinho de leite, ele dá um tapa no prato de leite e come o seu braço. Porque ele é carnívoro. E ninguém ensinou ele a ser carnívoro. É natureza. Faz parte da natureza dele, que vai se despertando à medida que ele vai crescendo. O ser humano é assim, Josimar. Verdade. Por que é tão difícil educar
o ser humano? Por que que muitos pais estão desistindo de educar os seus filhos? Porque é difícil. E por que é difícil? Porque o ser humano, por natureza, ele é carnívoro, vamos dizer. Ele tem a natureza de pecador. Então ele vai naturalmente desenvolver a maldade que existe no coração do ser humano. Agora, existe uma centelha de Deus ali dentro. E aí é onde entra a educação dos pais. Né? A educação dos pais. Não, a Bíblia diz aqui, ó, 29:15 de Provérbio. Olha que coisa interessante, 29:15 de Provérbio. Nessa questão que a criança, ela pode ser autônoma, pode tomar suas próprias decisões. Vamos deixar as crianças, os nossos filhos, não precisa estar reprimindo ele, orientando ele a fazer isso ou fazer aquilo. Não, ele vai decidir. Não. 29:13 diz assim. 29:15. 29:15. A vara é uma expressão para repreensão. Sim. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. O que é uma criança entregue a si mesma? É a criança entregue à sua própria vontade. É nessa conjuntura aí. Exatamente. Atual. Mas só que os sábios entendidos do mundo rejeitam isso aqui. Rejeita. Só que a palavra de Deus diz que a loucura de Deus é uma expressão para mostrar que Deus é muito mais sábio do que o mais inteligente homem dessa terra. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Entendeu? Perfeito. E ele está dizendo aqui que a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Será que a gente já viu alguma criança num shopping envergonhando sua mãe? Já. No supermercado? Quantas vezes? Eu acho que a Bíblia está falando a verdade. Não tem sombra de dúvida. Então isso vai totalmente de encontro ao que se diz hoje nessas filosofias de que a criança não pode ser reprimida. A gente não pode dar uma opinião ou orientar. Não se pode mais instruir. Não pode instruir, porque isso pode reprimir, trazer sequelas. Sequelas traz quando ela entrega a si mesma. É o inverso disso. Né? Outro texto bíblico que fala do amor dos pais para com os filhos, versículo 13, capítulo 13 de Provérbio. Provérbio é um livro que fala muito sobre isso. Muito bom. Capítulo 13, versículo... Vamos ver o que é que ele diz aqui, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Olha o que é que a Bíblia está dizendo. Para aqueles que dizem que não, a criança não pode ser repreendida, não pode ser corrigida, não pode... Não. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Aborrece seu filho, não ama. Será que isso é contrário à filosofia humana do mundo? Se a gente der uma palmadinha no bumbum, é questão de polícia. Parece que o bumbum foi feito até para... É bem fofinho, né? Claro que eu não estou falando aqui de violência doméstica, não. Jamais, não estou falando de violência doméstica, não. Quem ama não hesita em discipliná-lo. Então a disciplina faz parte do amor dos pais para com os filhos. Aliás, Hebreus capítulo 12, versículo 6, olha o que está escrito nessa pérola aqui maravilhosa que é Hebreus capítulo 12, versículo 6. Lê, por favor, Estela. Capítulo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Perfeito. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Pronto. Então, está aqui o exemplo do próprio Deus. Que, aliás, para a gente encerrar, para terminar, eu quero voltar lá ao começo. Quando Deus criou o homem e a mulher.
e colocou no jardim. Ele deu regras, Perfeito. normas. E hoje, até se nós estipularmos uma regra para os nossos filhos, estão querendo nos engolir vivo por causa disso. Mas a gente prefere ficar com a Bíblia. Deus criou seus filhos, criou aquele casal, deu a ele tudo o que ele precisava, mas estipulou uma regra, Sim. uma norma. Você não pode fazer isso aqui. No dia que você fizer, você morrerá. E Josimar, nós podemos aprender tanta coisa com essa passagem bíblica. Sim. Olha só. Não faça isso. No dia que você fizer, você morrerá. Regra. Amor, porque ele tinha dado tudo. Sim. Regra, autoridade, limites. Limites, porque ele sabia o que era melhor para o filho. Sim. Perfeito. Estabeleceu limites usando da sua autoridade. O filho foi e ultrapassou o limite. Deus não passou a mão na cabeça. Não. De maneira. Ah, eu amo meu filho, eu não vou fazer nada com ele. Ele errou, mas eu amo tanto ele que eu não vou repreendê-lo, não. Não. É obra da criação, é obra-prima, não vou mexer. Ele chamou, deu oportunidade para o perdão. Sim. Né? Onde estás, Adão? Aquilo ali era um convite para que Adão Se manifestasse ali, e dissesse o que havia acontecido, Sim. o que ele tinha cometido. Ele colocou a culpa na esposa, na mulher, né? E Deus puniu de acordo com o que ele tinha falado, Sim. né? De acordo com o que ele tinha Não falado. foi nada desconhecido Não. para eles. O que acontece hoje é o seguinte: os filhos, o pai diz assim: olha, se você fizer isso, você não vai sair amanhã para o parque. Aí o filho faz. E o pai não faz como Deus fez. Não chama o menino e corrige dentro daquilo que ele... Sim. Né? Isso não vai irritar os filhos, não. Sim. Irritar os filhos isso não é abuso de autoridade, não. Não é. Entendeu? Não é. Perfeito. Isso é parte do amor do pai para com o filho. Deus corrigiu, mas Deus não deixou de prover, Perfeito. né, a salvação, a solução para aquele problema. Ou seja, Deus repreendeu, mas não abandonou. Não abandonou. Filho é filho, o filho está ali. Exatamente. Exatamente. Então, é muito diferente hoje as coisas no mundo, é muito diferente, mas a igreja do Senhor precisa aprender com a palavra de Deus. A palavra. Né? Porque eu acredito que nós estamos num tempo, nós vemos um mundo no Brasil, principalmente, que é cristão, mas os cristãos precisam aprender a palavra de Deus. Precisam mostrar, exalar essa palavra, sabe? Em todas as suas áreas. Por isso que no início eu disse que os princípios bíblicos, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus devem ser levados como algo relevante muito mais para a sua igreja. Sim. Porque nós estamos andando com a Bíblia debaixo do braço. Perfeito. Então a igreja precisa incorporar, deixar que a palavra ela se impregne no seu DNA. Porque somente sendo assim nós seremos o que Jesus mandou que nós sejamos: luz do mundo e sal da terra. Glória a Jesus. Muito bom, muito bom. Meus amados irmãos, eu, com uma sinceridade no coração, eu gostaria de continuar. Mas o tempo já foi. Mas que assunto relevante para nós. Antes das nossas considerações finais, nós vamos ouvir um louvor, né? Estamos ouvindo aí bastante a exposição da Palavra de Deus. Nós vamos ouvir um louvor agora, depois retornaremos para o nosso final deste programa. Então vamos a esse louvor agora no nome de Jesus. Se quiseres já gozar completa paz, se quiseres já
saia do caminho em que agora está. Fuja das trevas, vem correndo pra Jesus. Não caminhe a esmo, siga com Jesus. Negue-te a ti mesmo e carregue a tua cruz. Tua dor secreta Deus conhece bem, e em teu socorro logo vem. Na santa promessa põe os olhos teus e bem depressa vem refugiar-te em Deus. Não caminhe a esmo, siga com Jesus. Negue-te a ti mesmo e carregue a tua cruz. Tua dor secreta Deus conhece bem, e em teu socorro logo vem. Na santa promessa põe os olhos teus e bem depressa vem refugiar-te em Deus. Não caminhe a esmo, siga com Jesus. Negue-te a ti mesmo e carregue a tua cruz. Meus irmãos, estamos de volta, ouvimos esse belo louvor e estamos agora no final do programa, de fato. Gostaríamos de ouvir as considerações finais. Evangelista Ronaldo Costa, irmã Estela Costa, que prazer foi ouvi-los, tendo em vista que esse casal domina bem esse assunto, por isso que a hora passa, a clareza sobre esse assunto é extraordinária. Então eu gostaria de agradecer, evangelista Ronaldo Costa, por mais uma vez sendo entrevistado, né? O evangelista Ronaldo Costa e a irmã Estela são parceiros do programa, ora estão entrevistando, ora entrevistados, e isso é uma alegria para nós. É mais desafiador ser entrevistado. Né? Vocês dominam bem o assunto, por isso que fica tão dinâmico, fica muito bom. Mas eu queria agradecer, dê as suas considerações finais em nome de Jesus. Eu queria dar a prioridade para minha esposa. Olha, irmã Estela. Graças a Deus, né? Eu quero agradecer, né, a todos que estiveram conosco, né, durante essa programação e puderam juntamente conosco aprender mais sobre a palavra de Deus, né? E que possamos colocar em prática, né? Porque como Jesus mesmo falou na sua palavra, né? Depois de ele dar aquele sermão tão extenso, o Sermão do Monte, Sim. Ele conclui dizendo que aquele que ouve e pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, tempestade e combateram aquela casa, mas ela não caiu, ela permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha. Então que a nossa casa, a nossa família esteja edificada sobre a rocha, que é Jesus. E Jesus é a palavra, né? Ele é a própria palavra. Então que Deus abençoe a todos, eu agradeço por tudo. Também quero agradecer a Deus a essa oportunidade, que, como eu disse, é bastante desafiador quando nós estamos na vez do entrevistado, né? Mas eu acredito que quando nós temos a Bíblia na mão, né, nós temos orientações como um livro como esse da doutora Giovanetti, né, que ela esmiuça tão bem a carta de Efésios, tendo como ponto de vista, né, como alvo principal a família. Então, de certa forma, facilita a nossa vida e eu tenho certeza que nós contribuímos com os nossos internautas que estão nos assistindo aí. E eu peço, meu desejo é que Deus abençoe. Minha esposa já falou tudo, não é apenas ouvir, mas é praticar, que vai trazer resultado para a sua vida, com certeza. Lembre-se que Deus lhe deu
essa responsabilidade e esse privilégio, né, de ser pai. Há muitos que estão chorando porque querem ser pais e não podem. E você tem essa capacidade, Deus lhe iluminou, lhe deu a bênção de poder ser pai, e você deve saber que isso também é uma responsabilidade e que nós estaremos prestando conta diante de Deus de tudo aquilo que Ele nos deu. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, evangelista Ronaldo Costa, irmã Estela Costa. Para quem não sabe, o evangelista Ronaldo Costa, ele é dirigente da congregação que nós temos lá em Bebelândia, tá bom? E a nossa irmã Estela Costa, ela é coordenadora do Projeto Leque lá em Bebelândia. Olha só, um casal que está ativo, trabalhando com muita excelência na obra de Deus. É sempre um prazer estar junto deles e ouvindo-os, fazendo essa exposição tão clara da palavra de Deus. Antes de nós terminarmos, querendo fazer menção mais uma vez do nome do nosso pastor Djalma Silva, doutora Juvanete, a sua muito digna esposa, agradecendo por essa oportunidade, orando sempre pela vida do nosso pastor e toda a sua família, orando sempre. Quero agradecer também a sua audiência nesta noite ou nesse dia. Não sei em que momento você está assistindo, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, mas eu quero te agradecer e acredito que, colocando em prática tudo aquilo que foi desenvolvido nessa programação, você terá sucesso na sua casa, na sua família, no seu relacionamento com seu filho e esse relacionamento com o seu pai, tá bom? Deus te abençoe muitíssimo. Para você que é daqui de Santa Rita, você já sabe, nós temos aí cultos, temos os dias de culto no nosso templo novo, nas congregações aonde você mora, então não perca, seja participante, tá bom? Nós temos as programações online, círculo de oração online na quinta-feira à tarde, de 15 em 15 dias tem um programa das crianças, que é o programa Kids, e todas as sextas-feiras nós estamos aqui com o programa A Bíblia e a Família, tá bom? Quero agradecer e queremos orar agora, finalizando essa programação, e eu quero aproveitar o nosso evangelista, o evangelista Ronaldo Costa, para fazer essa oração no nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos. Obrigado, Jesus, pela alegria e o privilégio de poder estar aqui, Senhor, aleluia, neste programa A Bíblia e a Família, com a tua palavra aberta e trazendo instruções para uma demanda tão maravilhosa que é ser pai e também ser filho. Por isso eu oro, Senhor, pelos filhos que vão ouvir e ver essa programação. Oro também pelos pais. Glória a Jesus. Abra seus entendimentos para que eles possam compreender que a tua palavra, ela tem instrução para que o filho seja um bom filho e tem instrução para que o pai seja um bom pai e a mãe seja uma boa mãe. E quando, Senhor, atentamos para os teus mandamentos, nós promovemos a harmonia no nosso lar. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ter essa harmonia nos nossos lares, para que possamos ser luz, para que possamos ser sal neste mundo, Senhor, que está tão conturbado, tão enrolado. Sim. Pai, em nome de Jesus, eu oro agradecido por tudo. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, e o programa A Bíblia e a Família retorna na próxima sexta-feira, querendo Deus.